E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez compartilhando dicas e técnicas de PNL para você melhorar a sua comunicação, melhorar a sua autoconfiança e assim tomar conta da sua carreira profissional, você dominar a sua vida profissional. E hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você consegue gerenciar bem momentos críticos? Você consegue ter autocontrole em momentos de estresse? Hoje eu vou te explicar como, utilizando um conceito, ferramenta de PNL, você pode aumentar o seu autocontrole. Mas então, Rodrigo, o porquê que é interessante eu ter autocontrole? O que acontece quando eu tenho um autocontrole? O que acontece é que você consegue diminuir as emoções que você sente e aumentar a maneira com que você raciocina, ou seja, você aumentar o raciocínio lógico. Consequentemente, quanto maior a sua capacidade de raciocinar, melhor serão as suas respostas àquelas situações e melhor serão os seus resultados. Melhor você vai performar em qualquer situação. É muito comum no nosso ambiente corporativo a gente falar: fulano é muito racional, é muito frio. O que normalmente significa isso? Significa que aquele cara, que aquela pessoa consegue, naquela situação que nós não conseguimos, raciocinar de uma maneira mais clara, mais tranquila, sob pressão. E aí que está o grande segredo. Eu, no momento de pressão, eu consegui raciocinar. O que acontece é, no momento crítico de pressão, a gente acaba não raciocinando. As emoções tomam conta da gente. E a gente pode, dentro do nervosismo, a gente pode não ter nenhuma reação, ficar quieto, ficar calado, ou, sei lá, ter um momento de fuga, chorar, enfim, qualquer tipo de reação indesejada por um momento crítico. E aí, Rodrigo, qual é então o conceito técnica de PNL que você vai ensinar, que vai ajudar a gente a ter mais autocontrole? E aqui eu estou falando das submodalidades. Submodalidades são as subdivisões das modalidades sensoriais, ou seja, dos sentidos, dos 5 sentidos, que são visão, audição, tato, olfato e paladar. Esses são os sentidos que todos nós temos, ou a maioria de nós temos. E as submodalidades são como nós definimos, como nós quantificamos esses sentidos. E aqui eu vou fazer um parênteses. Em PNL a gente fala sempre sobre visão, audição e os 3 outros nós colocamos dentro do pacote que a gente chama de sinestésico, ok? O tato, o olfato e o paladar nós colocamos como sinestésico. Então nós temos essas 3 divisões dos sentidos, quando nós falamos desse conceito de submodalidade dentro da programação linguística. E o que são as submodalidades? Como eu poderia definir? A submodalidade ela ajuda a quantificar esses sentidos. Então, quando eu falo, por exemplo, de visão, o que seriam as subdivisões da visão? A gente poderia falar de cor, a gente poderia falar de brilho, a gente poderia falar de foco, a gente poderia falar de contraste. Todas essas subdivisões, ou seja, todas essas submodalidades quantificam a visão, ou o que nós vemos. E dentro da audição, Rodrigo, o que são as submodalidades da audição? As submodalidades da audição a gente pode definir como o volume, a frequência, tonalidade, velocidade. Todos esses itens podem ser as submodalidades da audição, ou do que nós ouvimos. No caso de sinestésico, ou seja, dentro de tato, olfato e paladar, nós podemos falar de temperatura, pressão, sabor, textura. E aqui vale um adicional que, se eu fosse explicar ou comentar de todas as submodalidades das 3 principais modalidades, eu poderia ficar muito tempo aqui falando para vocês. Elas não se limitam só a esses exemplos que eu dei. Elas são muito mais vastas. Você pode quantificar de uma maneira muito mais ampla
todas as submodalidades de cada uma delas. E aí, por que elas são importantes? Por que as submodalidades elas são importantes e elas ajudam você a ter autocontrole? O que acontece? Nós, em todas as situações, em todos os momentos, nós estamos recebendo as informações do meio ambiente. E dependendo de como eu processo essas informações, eu posso distorcer algumas dessas submodalidades. E aí gerar respostas indesejadas dentro de mim. E essas respostas a gente entende como emoções. Vou te dar um exemplo. Quando você está naquele momento crítico, conversando com um cliente, ou você está numa situação desconfortável para você. Na maioria das vezes, você está distorcendo uma dessas submodalidades. E como é que eu posso provar isso para você? Você já deve ter ouvido a frase ou visto alguém explicando ou falando para você que falou assim, quando tinha uma discussão no trabalho. Ah, parecia que aquele cara estava falando assim comigo. Exatamente a pessoa estava falando assim com ela? Não. O que aconteceu naquele momento? Ou o que aconteceu nesse momento? Pode ser que no momento que aquela pessoa estava discutindo, a submodalidade da imagem estava muito próximo. Aquela pessoa arquivou aquela informação daquela submodalidade muito próximo a ela. Ou seja, dependendo do que você está passando naquele momento, você distorce uma dessas submodalidades e elas geram em você uma sensação, uma emoção que você não quer. Ou melhor, uma sensação, uma emoção que não é adequada para você conseguir raciocinar de uma maneira clara e objetiva naquele momento. E eu posso falar disso da visão, eu posso falar da audição. Parecia que aquele cara estava falando aqui, estava aqui dentro do meu ouvido. O cara estava dentro do seu ouvido? Não, não estava. Mas ele estava falando tão alto que parecia que ele estava aqui em você. Ou quando a gente fala de momento de pressão. O que é pressão? A pressão estava muito forte em cima de mim naquela reunião. As pessoas estavam em cima de você te pressionando? Não. Você estava usando a submodalidade sinestésica pressão para definir o que você estava sentindo. E naquele momento que você estava sentindo, você distorceu aquela submodalidade e processou ela, que te gerou uma emoção que você não teve um resultado muito adequado. Não é verdade? No momento crítico que você lembrar agora, nesse exato momento, você não sentiu alguma coisa ou você não lembra dela especificamente traduzindo em alguma submodalidade, ou seja, algo que você viu, ou algo que você sentiu ou que você ouviu, você não traduz quantificando de uma maneira exacerbada aquela submodalidade? Uma imagem muito grande. Ah, parecia que o meu chefe estava enorme na minha frente quando ele estava brigando comigo. Ou parecia que tinham 10 pessoas, 1 milhão de pessoas falando ao mesmo tempo, e às vezes tinham só 5. Ou então, a pressão estava muito forte, como eu já exemplifiquei. Ou nossa, aquela situação era muito áspera. Ou aquela bem legal que não desceu com gosto amargo aquela situação. Quantas vezes nós já utilizamos esse tipo de linguagem para definir aquele momento que a gente não conseguiu gerenciar? E cada um desses tipos de figura de linguagem determinam a submodalidade que estava desbalanceada naquela situação. Delimitam ou definem a submodalidade que a gente precisava ter trabalhado naquele momento. Então, como eu disse, nós processamos as informações exatamente como elas estão. Nós processamos e recebemos as informações como estavam no meio ambiente. A pressão era exatamente a mesma naquele ambiente, porém nós absorvemos e exacerbamos dentro da nossa cabeça para gerar aquela sensação. A voz da pessoa até pode ter sido muito alta, ela até pode ter gritado com você, mas a gente deixou ela entrar de uma maneira e processar de uma maneira que te causou uma emoção que não foi adequada, que não foi ideal para você ter uma resposta ali.
e assim para qualquer outra submodalidade. E é importante a gente explicar, é importante eu explicar para você que, da mesma maneira que as submodalidades são importantes para a gente sentir naquele momento, elas também são fator decisivo para gravar dentro da sua cabeça como aquela situação vai se desenrolar no futuro. Vou explicar de novo. Se eu tive um determinado desconforto numa reunião de feedback com o meu chefe, se eu fiquei muito nervoso pelo que aconteceu, muito provavelmente num futuro, só de eu pensar em ter de novo uma reunião de feedback, eu vou sentir exatamente o que eu senti naquilo que eu tive naquela última reunião. Como se virasse um gatilho que disparasse aquela sensação. Por isso que tem gente que sempre tem medo de reunião de feedback. Porque em algum momento da vida se sentiu muito desconfortável numa conversa e aí ela atrela todas as conversas àquela sensação. Como se ficasse ancorado, o que a gente chama. Ou pessoas que vão discutir um determinado tipo de discussão, vão ter uma apresentação de resultados. E sabe que aquele resultado não vai ser adequado para o que o cliente espera, ou acredita que não vai ser adequado pelo que o cliente ou a pessoa que está esperando a informação espera. E se no passado já teve um desconforto, já teve uma discussão não foi legal, toda vez que tiver aquele tipo de situação no futuro, você vai se sentir da mesma maneira. Por isso que a gente... eu não gosto muito de reunião de feedback. Vou ter que explicar para aquele cliente que não deu o resultado que ele queria. Enfim, é muito comum no nosso dia a dia a gente precisar explicar algo que a pessoa não está esperando. E aí a gente fica nervoso. E aí como é que você utiliza as submodalidades? Eu vou explicar algumas delas para você utilizar de uma maneira prática, para você aliviar e você ter autocontrole nesses momentos críticos. E a primeira delas está ligada basicamente à visão, a uma submodalidade da visão, do que a gente vê. Que eu utilizo corriqueiramente, eu utilizo de uma maneira muito corriqueira no cotidiano. Que é quando você está conversando com alguém e você começar a sentir algo que você acredita que não é adequado, que vai te atrapalhar. Traduzindo, se você começar a se sentir nervoso, o que você pode fazer? Você usa a sua modalidade da distância da imagem. Você começa a distanciar a pessoa que você está vendo. Como se você conseguisse mandá-la para longe. Você diminui aquela pessoa cada vez mais. Uma maneira legal de você entender esse tipo de característica, esse tipo de conceito da PNL, é a gente lembrar daquele filme Clique. Lembra do filme Clique? Que o Adam Sandler ele tinha um controle remoto, um controle de TV, e ele conseguia mudar várias características que ele estava vendo. Ele conseguia, na apresentação do chefe dele, lembra? Ele conseguia aumentar o chefe, deixar o chefe mais gordinho, mudar a voz. E esse caso é exatamente isso que eu estou te falando. Você, num controle remoto da sua cabeça, você vai mudar a imagem do seu chefe, você vai mudar a imagem de quem você está conversando e colocá-la bem longe. E o que isso vai acontecer? Você vai diminuir aquela sensação que você está gerando por exacerbar aquela submodalidade da imagem. Entendeu? E eu uso isso, quando eu falo corriqueiramente, é corriqueiramente. Por exemplo, quando eu começo a gravar esses vídeos, normalmente eu me sinto um pouco pressionado, eu me sinto um pouco... porque eu estou muito próximo da câmera. E aí parece que algo fica muito grande. Utilizando a submodalidade da imagem, parece que a câmera está enorme na minha frente. E o que eu faço? Eu basicamente sento aqui e eu começo a me distanciar dela dentro da minha cabeça, eu começo a imaginar ela cada vez mais longe, e eu começo a sentir mais confortável, e eu começo a, digamos assim, aquecer no que eu vou falar, aquecer no que eu estou passando para vocês, e chega uma hora que aquilo não me incomoda mais. E para todas essas dicas que eu for dar para você, o que eu aconselho é você treiná-las, você treinar com momentos críticos que você teve no passado. Então, por exemplo, exatamente essa de distanciar, pegar a pessoa e colocar mais longe, você pode fazer com outros momentos que você teve
e que você, digamos assim, não digeriu de uma maneira adequada, que desceu errado, sabe? Ah, aquela conversa que eu tive com um colega de trabalho que não foi legal, lembra dela agora e começa a distanciar a imagem que você está vendo do seu colega. Começa a colocar longe, como se você tivesse um controle remoto. Você lembrando do que estava acontecendo, você vai distanciando, distanciando, e você vê como é que você sente. Porque às vezes, só de lembrar naquela conversa que você teve com aquela pessoa do seu trabalho, você já se sente mal. E quando você vai distanciando ela, usando essa técnica, você mudando essa sua modalidade, você já vai se sentir melhor. E aí você treina a sua cabeça de fazer isso. Para no momento futuro, que quando acontecer, você conseguir fazer isso e não sentir aquilo que você... Não se sentir mais nervoso, não ter aquele nervosismo naquele momento. Beleza? E aí, qual outra técnica, qual outra dica de utilização de sua modalidade eu posso te passar agora? Existe uma outra que é bem legal em relação à sua modalidade, que é em relação a som, em relação à audição. Normalmente, quando a gente está numa discussão, quando começa a discussão, a gente ainda tem alguma condição de atuar. Mas quando a gente está dentro, no calor, já é um pouco mais difícil. Por isso da importância de você treinar. E aqui a dica que eu vou dar é de você treinar a inclusão de sons. Você mudar o que você está ouvindo. Não necessariamente só a tonalidade, o volume, a frequência, a velocidade com que você está ouvindo. Mas você agregar um som. Por exemplo, se você está no meio de uma reunião e o bicho começa a pegar, o pessoal começa a discutir e você percebe que você vai se sentir nervoso, ou você já sabe qual a situação você ficar nervoso. O que eu aconselho você fazer? Coloca uma música engraçada de fundo. Ou melhor, pensa numa música. Ah, como é que eu coloco uma música de fundo, Rodrigo? Cara, pensa na música. Você olhando aquela situação, pensa numa música engraçada. Só uma música engraçada, música de circo. Sabe? Aquela brincadeirinha, o circo pegar fogo. Para que você vai fazer isso? Para você despressurizar, para você não deixar aquilo que está acontecendo, aquelas informações entrar na sua cabeça e você intensificar, porque ela já está intensa externamente. E se você deixar ela entrar da maneira que está, vai estar intensa na sua cabeça e você vai gerar uma emoção que você não vai ter autocontrole. E você não vai conseguir raciocinar. Você não vai ter um alto grau de razão naquele momento. Então, essa dica de você agregar um som engraçado, uma música, uma buzina de palhaço, simplesmente para você ali não se deixar levar por aquilo que está acontecendo. E aí você, na sua razão, você conseguir conversar, explicar e de repente até acalmar os ânimos da reunião. Ou se você está só você uma pessoa, está vendo que aquela pessoa está se alterando na sua frente, colocando uma musiquinha de fundo, você, opa, beleza, não é tão crítico assim, enfim. Você vai ter uma reação diferente, uma emoção diferente, você vai conseguir gerenciar melhor aquilo. Legal? O que mais que eu posso dar de dica para você? Existe uma que eu vou explicar um pouquinho sobre essa modalidade, que é em relação a associado e desassociado. O que é estar associado à situação e desassociado àquela situação? Quando eu estou associado à situação, o que é associado? Quando eu vejo a situação da primeira pessoa, eu estou recebendo muitas informações. As informações estão vindo de uma maneira muito intensa. Então, por exemplo, eu agora estou vendo a câmera e estou gravando. Então eu estou olhando diretamente para a câmera. E a imagem que está na minha cabeça é a câmera e simplesmente a câmera. E isso pode gerar uma intensidade maior, certo? Independente das informações que eu estou recebendo, independente de qual seja. E como é que eu faço para reduzir todas? Eu me desassocio da situação. Então é como se eu, digamos assim, saísse do corpo. Ao invés de eu estar olhando para a câmera diretamente, eu me imagino de lado, me vendo olhando para a câmera.
E automaticamente a pressão, a intensidade da situação ela diminui. E de novo, é importante você treinar isso com os momentos críticos que aconteceram no passado com você. E é importante você pegar um só para você treinar. Um momento crítico, ok? Vou te dar outro exemplo. Já aconteceu de em reuniões ter algumas discussões, enfim. A gente pode acontecer a gente ter discussão, ou você se sentir muito pressionado. E eu lembro que uma vez eu estava foi numa reunião que ela começou um pouco estressante para mim. Porque eu tinha que defender meu ponto de vista e a pessoa que estava do outro lado não queria de jeito nenhum aceitar. E apesar de outras técnicas, apesar de habilidade para negociação e para gerenciamento de conflitos, é mais difícil usar outras técnicas se eu já estou pressionado, se eu já me sinto nervoso, se eu já recebi aquelas informações. E o que eu fiz? Eu simplesmente me imaginei olhando de cima da situação. E aí eu imaginei, olhando as pessoas que tinham mais pessoas na reunião, olhando do ponto de vista das outras pessoas, eu fui me desassociando e mudando o ponto de vista para olhar como um todo aquela conversa. Simplesmente para eu tirar o foco daquela única pessoa que estava discutindo comigo, que estava conversando comigo, e eu mudar o foco simplesmente para diminuir a pressão. Então quando eu me desassocio, diminui a intensidade na hora daquela situação. Ok? E eu aconselho você fazer isso com outras situações, como eu já disse. No passado, pegue uma e trabalhe essas submodalidades. E é legal porque quanto mais eu treino, mais eu limpo meu histórico, mais eu limpo as memórias que eu tenho. Lembra que eu comentei que às vezes só de lembrar de uma situação eu já me gera um desconforto e toda vez que eu vou para uma situação similar àquela, eu já vou pensando no pior? Eu já vou, puta merda, eu vou ficar nervoso, nossa, sabe, eu já começo a tremer. Quando eu vou lembrando dessas situações e eu vou mudando o ponto de vista, eu vou aplicando diferentes submodalidades, eu vou fazendo uma espécie de limpeza. E muito provavelmente, quando você for para uma situação similar àquela, você já não vai sentir tanto daquilo que você sentia. Por quê? Porque você foi fazendo essa limpeza, você foi mudando aquilo que você sentia para todas aquelas situações similares. É muito legal isso. Isso tem um efeito prático. Quais outras mais submodalidades você pode trabalhar? Aqui eu vou deixar um parênteses para você. Na verdade, eu vou deixar uma reticência, porque você pode trabalhar todos os tipos de submodalidades. Você pode mexer com brilho, com intensidade do momento, você pode mexer com a voz, você pode incluir sons, como eu já disse, você pode diminuir a pressão. Diminuir a pressão é muito legal, porque a pressão não está fisicamente em você. O que você pode fazer? Você fala assim, cara, agora eu estou sentindo um vento muito grande aqui. Deixa o vento... Imagina que você está sentindo um vento naquele momento ali, soprando, levando toda aquela pressão, todo aquele calor. Já acontece, imagina assim, às vezes no escritório, dependendo do escritório que a gente está, é muito gelado por causa do ar-condicionado. E como é que pode um escritório tão gelado você se sentir quente numa reunião onde você está desconfortável? Simplesmente porque a sua temperatura aumentou, porque você deixou aquelas informações crescerem dentro de você, se alterarem, se distorcerem, você gerou uma emoção muito forte, e aí gera um processo químico, um processo físico dentro de você que você aquece. É louco isso. Simplesmente por causa das informações que você recebeu de fora. Porque você deixou aquelas informações se alterarem dentro de você. E quanto mais você ter autocontrole em cima dessas informações, mais você vai gerenciar suas emoções e mais você vai ter a razão do seu lado. E basicamente é isso. Ter autocontrole não é você ter o teu autocontrole da emoção. O autocontrole, quando a gente fala dentro da PNL, é você controlar as informações que estão dentro de você. Porque são as informações que você recebe do ambiente que vão gerar as emoções. A partir do momento que já foram geradas as emoções, você já, digamos assim, perdeu o controle. Entende? Fez sentido isso para você? Então, quanto mais controle você tiver das informações que você está recebendo, quanto mais você conseguir administrar, mais você vai gerenciar as suas emoções. Porque controlar a emoção é complicado.
A partir do momento que você está nervoso, é difícil você se controlar. Aí, tanto é que as pessoas falam, calma, cara, se controla, se acalma. Mas você ali no momento já perdeu o controle. Ou quando estou falando de nervoso, mas pode ser que as pessoas que ficam mudas. As pessoas elas ficam mudas no momento. Ficar tão nervosa, ficar muda. Ou seja, ela não consegue controlar aquela emoção que está tão forte, o nervosismo está tão forte, não consegue falar. Só que ali ela já perdeu o controle. Por isso da importância de você treinar, para no momento certo você mudar aquela informação que você está recebendo. Ou você mudar a informação que vai, a submodalidade, que vai fazer a diferença no que você sente naquela situação crítica. Beleza? Gente, muito obrigado. Comenta aqui o que vocês acharam e qual a submodalidade que normalmente pega para você. Qual é a submodalidade que normalmente você costuma usualmente falar, você se expressar a respeito dos momentos críticos que você passa no seu dia a dia, no seu trabalho. E se você quiser continuar recebendo dicas e informações de comunicação, autocontrole e como aumentar a sua autoconfiança, me siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.